Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe ao lado dela, o discípulo que ele amava disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação. Nesta liturgia, onde nós celebramos, onde a igreja celebra Nossa Senhora das Dores, muitos ensinamentos podem serem tirados desta liturgia. Mas o primeiro ensinamento, e o Evangelho faz questão de assim narrar um pormenor, que Nossa Senhora estava de pé aos pés da cruz. Poderia simplesmente ter dito que Nossa Senhora estava aos pés da cruz, mas não. Quando nós lemos a palavra de Deus, uma vírgula faz toda a diferença. Até num texto comum, a pontuação faz toda a diferença, imagine uma palavra. E nesse caso aqui, quando o evangelista São João faz questão de dizer que Nossa Senhora estava de pé, ela não só estava aos pés da cruz, ela estava de pé. E esse sentido próprio de Nossa Senhora estar de pé significa que ela estava totalmente confiante em Deus. O sofrimento de Nossa Senhora aos pés da cruz era um sofrimento com amor e por amor. E era um sofrimento com confiança e esperança. E aqui faz toda a diferença. Alguém que sofre por amor e com amor, e alguém que sofre com esperança e confiança. Porque foi assim que Nossa Senhora, aos pés da cruz, sofreu. Ela sofreu com o seu filho Jesus. Ela não foi indiferente à dor na qual o seu filho estava vivendo e padecendo. Mas ali, aos pés da cruz, ela estava de pé. De pé aos pés da cruz. Nossa Senhora, porque tinha acreditado, confiado na palavra de Deus, não foi diferente aos pés da cruz. Perceba uma coisa, a Virgem Maria, da anunciação do arcanjo Gabriel, quando ela disse sim à palavra de Deus, era a mesma Virgem Maria dos pés da cruz. A mesma. O que eu quero dizer com isso? A confiança que ela teve quando ela disse, eis aqui a serva do Senhor, foi a mesma confiança que ela teve em Deus quando ela estava aos pés da cruz. E isso nós precisamos aprender com Nossa Senhora. Independente da situação, independente do momento, independente do sofrimento, é preciso confiar em Deus. Porque quando nós não confiamos, quando nós não sabemos sofrer com esperança, nós nos desesperamos. Nós padres, a coisa mais comum do mundo é arroz com feijão. É recebermos nos confessionários da vida pessoas que disseram, padre, depois que o ente querido meu morreu, a minha fé nunca mais foi a mesma. Eu fiquei revoltada com Deus. É a coisa mais comum do mundo. Pergunte para qualquer padre, qual é um pecado comum confessado nos confessionários? Ele vai dizer, entre os pecados, e aqui eu estou falando de forma genérica, é esse. Depois que perde um ente querido, perde a fé. Meu Deus do céu, isso é uma fé infantil. Uma fé infantil.
não cresceu na espiritualidade, não confia em nosso Senhor, não é uma fé madura. É preciso aprendermos com Nossa Senhora isso. Independente da dor, do sofrimento, da dificuldade, é preciso continuar acreditando no Senhor, a continuar confiando nele. Como é que nós confiamos no Senhor só na bonança, quando está tudo tranquilo, na prosperidade, e na dificuldade não? Portanto, a liturgia de hoje, se existe um ensinamento claro, direto, objetivo, chama-se perseverar com confiança, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da dor. E quando nós nos desesperamos diante de um sofrimento, revela uma coisa, o que eu falei anteriormente, uma fé imatura, uma fé de criança, uma fé de quem não cresceu na espiritualidade. Padre, mas já tem 40 anos dentro da igreja, pode ter 100. O número de anos dentro da igreja não qualifica o crescimento na espiritualidade. O que qualifica o crescimento na espiritualidade é aquilo que eu consigo crescer diante de Deus. E o que significa crescer diante de Deus? Se no sofrimento, na dificuldade, eu consigo permanecer em pé, no aspecto de não me desesperar. Opa, significa que eu cresci. Na comunhão, na confiança em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se o efeito for o contrário, não. Eu repito, o evangelista faz questão de dizer que Nossa Senhora estava de pé. É preciso nós também estarmos de pé diante dos sofrimentos, diante das dificuldades. Mas para permanecer de pé, é preciso ter crescido na espiritualidade. Caso contrário, vai se desesperar. Vai arrancar o cabelo da cabeça quem tem. Vai comer o canto da unha quem tem unha. Mas quem confia em Deus, não. Quem confia em Deus, quem continua acreditando na promessa dele, mesmo diante da dor, está sofrendo, que Nossa Senhora estava sofrendo, não estava fingindo. Está tudo, olha, o meu filho está morrendo, olha que coisa mais linda, meu filho morrendo, olha só, todo ensanguentado, olha só, nunca tinha visto meu filho assim, coisa linda. Não, ela estava sofrendo, o coração dela estava sangrando junto com o filho. Estava sangrando, mas ela estava de pé, ela tinha ciência. O sangue do meu filho, que é filho de Deus, é para salvar a humanidade. Portanto, ela sofria com serenidade, de forma serena. E aquele filme da Paixão de Cristo revela isso. O autor conseguiu, quem escreveu o texto ali, descrever o que São João assim o fala. Nossa Senhora estava chorando, mas serena. Serena, tem um outro filme que o cara não teve o que fazer, que Nossa Senhora estava desesperada aos pés da cruz. Naquilo não é Nossa Senhora. O que aquele filme retrata não é Nossa Senhora. Da Paixão de Cristo retrata sim a Virgem Maria, o outro não. Que Nossa Senhora estava chorando, sofrendo, mas serena. Serena. Serenidade só é possível diante do sofrimento quem confia no Senhor. Quem não confia vai arrancar o cabelo da cabeça. O que era humanamente um fracasso, Jesus sendo morto na cruz, o que era humanamente visto por todos que estavam ali um fracasso, na verdade era a maior das vitórias, que graças ao sofrimento de Cristo na cruz, graças ao sangue derramado no alto da cruz, é que eu e você, cada um de nós podemos ser salvos. Ou seja, aquele que confia em Deus, o sofrimento é vitória. Olha só que absurdo! Para o mundo o sofrimento é um problema. Para nós que cremos em nosso Senhor Jesus Cristo, o sofrimento é vitória. Não foi assim que São Paulo falou? Para os outros a cruz é um escândalo, mas para nós não, é salvação. Aqui que está o sentido. E nós cristãos precisamos testemunhar isso para o mundo, que nós estamos sendo um péssimo testemunho. Diante do sofrimento nós estamos sendo igualzinhos os outros. Igualzinhos os outros. Nós não podemos ser igualzinhos os outros.
precisamos ser um testemunho. Diante do sofrimento, nós precisamos confiar mais em nosso Senhor. As pessoas precisam olhar para o que é que eles têm de diferente, os cristãos? O que é que eles têm de diferente que no sofrimento eles sofrem com esperança, com confiança? O que é que eles estão confiando em quem e o quê? Mas não, pega um cristão e um não cristão diante do sofrimento, 6 por meia dúzia. Meu Deus do céu, não, não. O sofrimento para nós é símbolo de salvação. Quantas pessoas se converteram mediante o sofrimento da vida? Olhando para nós mesmos, quantas vezes o sofrimento nos fez mais crescermos na espiritualidade, na comunhão com Deus, amadureceu a nossa fé, a fé imatura que tínhamos, depois uma fé jamais de adulto. Nós precisamos pedir à Virgem Maria no dia de hoje, que diante da dor, do sofrimento, daquilo que nós vivemos, das adversidades da vida, nós possamos permanecer de pé, confiando em nosso Senhor Jesus Cristo. O sofrimento não pode nos levar a vivermos de cabeça baixa, tristes, abatidos, como tudo acabou. Não, não. Cabeça erguida, confiança no Senhor, mesmo diante da perda de um ente querido. Não estou falando qualquer coisinha não, a perda de um ente querido, de um pai, da mãe, do irmão, de um filho. Nós não acreditamos em vida eterna, e por que a gente se preocupa tanto quando um ente querido nosso morre e fica desesperado? Não, não é por aí. Mesmo diante da perda de um ente querido, eu faço questão de repetir, não é qualquer situaçãozinha, não é perder uma unha, perder um ente querido. É preciso confiar. Assim como Nossa Senhora confiou na palavra da anunciação do anjo, ela continuou confiando na palavra de Deus diante da cruz. A nossa confiança tem que ser constante, ela não pode oscilar. Hoje eu confio, amanhã mais ou menos, depois de amanhã quem sabe. Não, a confiança nossa hoje precisa ser amanhã, depois de amanhã, e assim por diante. É setembro, é outubro, é dezembro, é janeiro, e entra e sai ano, a nossa confiança precisa ser a mesma no Senhor Jesus. Caso contrário, diante do sofrimento, nós vamos desmoronar. Não vamos permanecer de pé. Portanto, amados irmãos, aprendamos com a Virgem Maria a confiar. Esse é o segredo. Padre, como permanecer de pé diante da cruz? Significando agora o sofrimento, a dor, as várias adversidades da vida que nós precisamos passar. O segredo é muito simples. E nós aprendemos com quem? Com a Virgem Maria. O segredo para permanecer de pé é simplesmente confiar em Deus, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas, que a nossa vida depende dEle. Portanto, amados irmãos, confiemos mais em nosso Senhor, para que diante do sofrimento da vida, possamos nós também, como a Virgem Maria, permanecermos de pé. Gostou desse vídeo? Acesse nossa playlist para assistir outros vídeos do canal. Se inscreva agora mesmo no meu canal, Padre Helenildo Pereira. Deixe o seu joinha. Ative o sininho para receber notificações e não se esqueça de compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas pela evangelização. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.